O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem era esse homem de quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor ama seu povo de verdade. Nós assim cantamos, não é? Na estrofe do Salmo, a grandiosidade da presença de Deus que acompanha o seu povo. E o amor de Deus é um amor verdadeiro. O amor de Deus é um amor que envolve não somente a uns, mas que envolve a todos os que se deixam envolver pelo seu amor. Na história da igreja, nós encontramos hoje, não é, estas duas personalidades muito significativas. Um chamado Cosme e o outro Damião. Que na tradição e segundo a história diz que foram dois médicos. Aqui nós devemos entender que os médicos do século IV não são como os médicos de hoje, não é? A dimensão da medicina ela avançou muito, mas o princípio continua o mesmo. A caridade, o amor, o zelo para tratar das pessoas fragilizadas não mudou. Por isso que hoje nós queremos recordar, não é? E colocar diante do Senhor estes profissionais da saúde. Né? Os médicos, os enfermeiros, as enfermeiras, os cuidadores, cuidadoras, todas as pessoas que se dedicam ao cuidado, não é? Dos mais fragilizados. E aqui a palavra de Deus é riquíssima para todos nós. João Batista é o homem zeloso, não é? A pessoa zelosa, o profeta, que veio anunciar o projeto de Deus. Aqui igualmente encontramos Herodes, o homem curioso, não é? E é importante olharmos toda esta dimensão da fé. Deus que envia o seu Filho Jesus Cristo e que dá o grande testemunho. Aqui encontramos em Jesus o exemplo a ser seguido. Nós encontramos em João Batista aquele que prepara os caminhos de Jesus e encontramos o homem Herodes. Aquele que nas suas atitudes não consegue cumprir, não é? Não consegue viver, não consegue se deixar conduzir por Deus. E aqui tem a grande realidade, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje nós deixemo-nos conduzir pela palavra de Deus. A palavra de Deus que enriquece a nossa vida, mas que também nos enche da grande alegria. A alegria que nos leva a ser caridosos, prestativos e prestativas. Quando olhamos os feitos de Jesus, vemos um homem que cumpre a palavra de Deus. E ninguém melhor do que Jesus fez isso. E aqui para nós ele é fonte de inspiração. É em Jesus que certamente esses dois mártires da fé, Cosme e Damião, não é, se inspiraram para o seu ministério de serviço. Percebamos muito bem essa realidade. A caridade nos leva a sermos certamente grandiosos e grandiosas aos olhos de Jesus. A grande caridade que envolve a prática, o ensinamento da lei. O que manda a lei? O amor, a caridade, não é, está acima de toda e qualquer realidade. Por isso que a gente traz presente hoje todas as pessoas, não é, que são martirizadas por causa da sua fé. Quantas pessoas, não é, todos os dias dedicam e se esforçam, se desgastam, não é, para fazer com que o bem aconteça. E quando a gente olha, não é, Cosme e Damião, não é, esses dois homens que foram
martirizados por causa do bem que faziam, hoje também não é diferente. Tem muitas pessoas que são martirizadas, talvez com o martírio de sangue, mas talvez um outro martírio, sabe? Aquele martírio do cotidiano, do esforço contínuo para fazer o bem, e que muitos puxam para trás, que muitos tentam denegrir a imagem destas pessoas, e elas ainda continuam perseverantes por causa da fé. Hoje nós encontramos na tradição popular, não é, muitos gestos de caridade, não é? Muitas famílias hoje, não é, fazem tantos gestos de doação, relembrando, não é, Cosme e Damião. Por quê? Porque justamente é a dimensão da caridade, é a dimensão deste fazer o bem, desse ir ao encontro, de manifestar gestos que edificam. E esta é a grande realidade, não é? O Evangelho hoje nos leva para isso, para passarmos da curiosidade para o discipulado. Que não sejamos como Herodes, não é? Curiosos. Que sejamos como João, discípulos e discípulas. Que sejamos como Cosme e Damião, não é? Que não somente ficou na dimensão teórica, mas que partiu para o universo da prática. Que a graça de Deus acompanhe-nos neste novo dia. Que abençoe a cada um de nós, que abençoe a você, meu irmão e minha irmã, nas suas necessidades espirituais, humanas, não é? Que o Senhor Jesus continue ao teu lado, te iluminando, te abençoando, te fortalecendo no teu caminho de fé. E que nenhum mal venha a prevalecer sobre o bem lançado em teu coração pela palavra do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.